Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. Eu sou Rosana Iris. E antes do programa começar, nós queremos agradecer as nossas queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho, Thiago Maia. Nesse nosso intervalo de fim de ano deu tempo de dar uma arrumada no nosso site, né? Ele tava com vários bugs, estavam sumindo todas as imagens, foi trocado servidor, foi pago 1 ano adiantado, graças ao nosso financiamento coletivo, né? E logo mais a gente vai ter, agora em fevereiro mesmo, né? A renovação do nosso SoundCloud, né? Que também é anual. Enfim, então a gente agradece imensamente a todo mundo que apoia esse projeto, a todo mundo que apoia o Feito por Elas e que possibilita a gente continuar levando esse podcast para todo mundo que ouve ele, sem precisar colocar a mão no nosso bolso. E se você puder, apoie o nosso trabalho, né? Colabora aí com a gente no padrim.com.br, no Catarse e no patreon.com, sempre /feito por elas. A gente tem várias categorias de vários valores com nomes incríveis, como, por exemplo, os Patricinhas de Beverly Hills. E você também, claro, pode ajudar a gente sempre divulgando o episódio, né? O podcast, quando você curtir e mandar aí pros seus amiguinhos. Ajuda demais, né? A gente chegar a novas pessoas pra ouvir o nosso programa. Bom, gente, a gente começou o ano bem já, né, com o programa sobre Titane. Foi um programa que recebeu vários feedbacks, vários comentários que foram muito legais, assim, né, as respostas das pessoas em relação ao que a gente conversou no programa. Inclusive, teve gente que não gostou do filme, mas disse que o programa fez pensar em questões que não tinha se atentado, começou a gostar mais do filme por causa do programa. Então, a gente ama esses comentários, né? Não é pra concordar com a gente, a ideia é esse diálogo mesmo, que é muito bacana. Então, continuem mandando aí comentários, cartinhas no nosso Telegram, enfim, que é muito bacana também pra gente ter essa noção da reação de vocês, da opinião de vocês em relação aos filmes que a gente tá conversando e tudo mais. E hoje a gente tá aqui pra conversar sobre Matrix Resurrections. Eu tava pensando, né? Matrix nunca traduz, né? Poderia ser Matrix Ressurreições, mas todos os filmes mantêm o título original, né? Nossa, é mesmo. Verdade. É sempre em inglês, né? Sim. Enfim, Matrix Resurrections, ou Matrix 4, pra facilitar, né? É o filme mais recente da Lana Wachowski, né? Que dessa vez tá fazendo a direção sem a irmã, sem a Lily Wachowski, parceira aí desde os anos 90, nos trabalhos de audiovisual das duas. Ele passou nos cinemas no final do ano passado e agora ele chegou no streaming da HBO Max, então tá disponível aí pra assistir não só no cinema, né? E antes de a gente começar essa conversa, vou deixar aqui um aviso. Primeiro, né, que o programa vai ter spoilers, obviamente, né? A gente vai discutir o filme até o final. E que nessa casa a gente ama e referencia as irmãs Wachowski. Eu, pessoalmente, acho que elas têm pelo menos umas 5 obras que eu considero maravilhosas na filmografia. Eu amo Ligadas pelo Desejo, o próprio Matrix, o primeiro, né? O Speed Racer, A Viagem e, claro, o Sense8, né? Que é seriado. Eu não amo de maneira incondicional o Matrix 4, mas então toda a crítica que a gente fizer aqui nesse programa, eu acho que Rosana e Camila gostaram mais do filme do que eu, vamos ver, mas essas críticas elas vão sair justamente desse lugar de amor e de reverência, e porque eu esperava apenas o melhor, sendo uma das irmãs Wachowski. E bom, como eu falei, né, Matrix Resurrections é o 4º filme da franquia Matrix, dirigido pela Lana Wachowski. Pra falar dele, eu acho que a gente precisa primeiro começar pelo primeiro, né? Porque são obras muito interligadas, né? Óbvio, por ser uma franquia, mas a gente vai também falar de aspectos metalinguísticos e tudo mais que aparecem muito nesse filme. E eu sei que vocês também reviram, né, os outros filmes, né, Camila e Rosana, pra ver o 4º filme, então eu queria começar sabendo de vocês qual que é a relação de vocês com o Matrix original e como que foi essa revisão agora, em 2022. Ah, muito bom, muito bom. Revi todos os filmes anteriores e eu tenho a impressão de que o reboot, o Matrix Resurrections, ele resolve alguns impasses que estavam
lançados ali na trilogia Matrix. Bom, a ideia original do primeiro filme, né, que tinha sido lançado ali em 99, fazia todo sentido pro contexto da época. Porque ali a gente estava à beira do bug do milênio. E eu lembro muito bem dessa sensação, né, que havia uma espécie de pânico coletivo, de que na virada dos anos 2000, dos anos 90 para os anos 2000, ia ter essa pane geral dos sistemas informatizados, e tinha umas histórias muito loucas de que os aeroportos entrariam em pane, os aviões iam cair, que as contas bancárias iriam zerar, que os trens e os metrôs iriam entrar em colapso. É uma coisa, assim, esquisita, assim, fim de mundo, sabe? Sim. E aí foram realmente gastos bilhões para medidas preventivas, mas, no fundo, nada de grave aconteceu. E aí o Matrix foi criado em meio a essa sensação de pânico que o bug do milênio criou, né? E aí a ideia bem clara que o primeiro filme passa é isso: saia da Matrix, engula a pílula vermelha, né? E aí eu acredito que o filme reflete um certo pessimismo dessa vida integrada às máquinas, às tecnologias, né? Tem ali logo no início a referência aos simulacros e simulações, né? Quando o Neo abre pra vender, sei lá, os disquetes, sei lá o que, pra alguém, que é um livro do Jean Baudrillard, né? Que é um filósofo bem catastrófico, na minha opinião. E aí, hoje eu vendo o primeiro filme, eu acho tudo muito engraçado, sabe? Porque o que seria do filme Matrix sem o uso das tecnologias? Sabe? Eu fico pensando muito nisso, porque o que é mais genial no filme não é aquele universo realista da nave Nabucodonosor. Ele é muito realista, muito chato, as pessoas comem gororoba, sabe? Elas vivem num submundo com escassez de recursos. O que é genial no filme é justamente esse universo da Matrix. E não é à toa que todos os conflitos... Eu fiquei me perguntando muito quando eu vi na época, por que todos os conflitos eles aconteciam na Matrix, né? Eles não aconteciam no lado real, assim, digamos assim. Eles aconteciam no virtual, né? E aí esse virtual da Matrix, ele expande essa percepção do real, né? Pelo virtual. E Matrix, em si, naquela época, reinventou o uso das possibilidades dos efeitos visuais, dos efeitos sonoros, né? Por exemplo, dessa vez eu fiquei prestando muito bem atenção nesse uso hiperrealista dos ruídos, sabe? Esse som dos passos, dos tiros, das quedas, são muito mais amplificados do que seria, assim, qualquer outro filme, sei lá, de ação. No Matrix fica muito amplificado, você realmente percebe, sabe? E esses giros em 360 graus, né, que virou meio que tendência e tudo, enfim. E aí, vendo o filme hoje, eu achei muito engraçado escutando a frase do Cypher, que é o vilão da história, né, que ele diz, assim, no momento que viver na ignorância é maravilhoso. E eu tento concordar com ele, porque esse universo virtual que o Matrix construiu é muito maravilhoso, gente. Só que o Cypher, ele vira o vilão da história. E eu acho super compreensível que tenha sido naquela época. Total. Inclusive o bullet time aí, que tu falou, 360 graus e tudo, né? É um negócio que marcou tanto a época que depois foi até banalizado de tanto que foi replicado em outros filmes, né? Mas foi um avanço tecnológico do próprio cinema, vamos dizer assim, né? Da linguagem ali que foi utilizada, que se criou aquele equipamento pra fazer aquele 360 graus de câmeras pra poder viabilizar aquilo, né? Gente, Bullet Time é o melhor nome possível pra isso, gente. Toda vez que eu vi, eu falei, gente, Bullet Time maravilhoso. Enfim, sobre os outros filmes lá, eu queria começar dizendo que eu não sou tão conhecedora assim da carreira da Lana e da Lily como a Isa. O único filme delas que eu vi além do Matrix é o Speed Racer, e eu só fui assistir ano passado. E eu não sou tão fã do filme como a galera geralmente é, que eu acho que ele tem fãs muito ardorosos. Eu gosto dele bastante, mas não é um filme 5 estrelas pra mim. É tipo 3,5, assim. Mas eu sou muito, muito, muito fã de Sense8, assim. Eu amo muito. Não entendo absolutamente nada do que tá acontecendo lá, mas eu amo todas as relações, acho maravilhoso. Volta Sense8, por favor, Netflix. Volta com Sense8 pra gente. Enfim, e daí eu revi os 3 filmes, né, antes da estreia de Resurrections. No final de semana que eu tava meio na bad de dor de cotovelo, inclusive eu recomendo pra quem tá passando por isso. São filmes que, tipo, explode coisas e o piano tá bonito, então é ótimo pra esse tipo de momento da vida. E eu me surpreendi bastante, assim, porque eu achei o primeiro melhor do que eu lembrava na minha memória, sabe? E olha que eu gostei muito. E eu acho que é um filme que a nossa geração assistiu muito, porque ele passou muito na TV também, era um filme que, tipo, tava sempre... Enfim, a gente tava sempre revendo, né? Mas ele é um filme perfeito, assim, eu até brinquei com a Isa quando eu revi que era o maior filme já feito.
Enfim, é aquela coisa bem jornada do herói, né? Clássica, mas bateu muito em mim. Muito essa questão da direção, como vocês falaram também. A cena de ação. As cenas de ação, elas são poucas, né? Muito se você for comparado com os filmes na sequência, né? Mas por isso mesmo elas têm esse impacto, né? Você lembra do Bullet Time lá muito, né? Claro que tem inovação tecnológica, mas não é aquela coisa que é uma sequência de pancadaria, né? As cenas elas são tão bem colocadas ali. E é muito maravilhoso, né? Já as sequências, na época, foi uma decepção, né? Que, tipo, eu fui ver no cinema também adolescente e fiquei decepcionada. Mas revendo agora, eu achei que o Reloaded é muito melhor do que eu lembrava e o Revolutions é pior do que eu lembrava. Essa é a sensação que eu tive, assim, ainda acho o Revolutions o pior, sem dúvida, assim, e ele é o mais, curiosamente, na minha opinião, ele é o mais pancadaria, assim, ele é o mais que, tipo, não para o ritmo em nenhum momento, né? É. Sem contar que, pra mim, esses dois filmes, eles são uma história de amor, gente, pra mim é o tema central ali, tanto desses dois, e eu acho que do 4 também, mas daí a gente vai falar mais sobre. É isso que tu falou de Sense8 nem sempre entender e tal. Eu acho engraçado, porque Sense8 é uma ficção científica bizarra, né? Porque tem todo aquele plot da Daryl Hannah lá, e que, cara, nada daquilo faz o menor sentido e ninguém se importa, né? Não, porque, na verdade... a gente só assiste porque a relação entre os personagens é bem construída e é bacana. Aquela loucura genética e não sei o que lá, sei lá, nem precisava ter, sabe? Mas eu concordo contigo que o terceiro é o que eu menos gosto. A minha relação com Matrix, assim, é altos e baixos, né? Quando ele saiu, eu tinha 14 anos, em 99, mas eu lembro que eu não vi ele no cinema, eu vi em fita. Então deve ter sido um ano depois, alguma coisa assim, né? Até chegar em locadora, né? E eu amei quando eu assisti. Porque nessa época eu tava bem naquela fase de adolescente que eu tinha lido algumas vezes já O Mundo de Sofia, sabe? Do Jostein Gaarder. E aí eu tava naquela pira de, tipo, filosofia, sabe? E aí o livro, junto com o filme, eu ficava nessa época nessa loucura, e aí eu escrevia várias coisas, escrevia umas poesias. Que era, e será que eu sou uma personagem de um livro? Será que o mundo todo é uma fantasia? Sabe? Essas coisas assim. Então, assim, adolescente, né, pega uns negócios, às vezes, que é um pouco mais cabeçudo, né, e aí fica fritando em cima, né. Mas, conforme eu fui revendo o filme, eu realmente gostei muito, né, nesse primeiro contato. E aí, quando eu fui revendo, cada vez eu ia gostando menos do filme, porque eu via ele muito na superfície, então eu achava que ele era um ode às armas de fogo, porque tem toda aquela estetização da violência, que foi, de certa forma, também apropriada por grupos de extrema-direita também, né, a coisa do sobretudo preto, arma pesada, né, enfim, eu achava que era super heteronormativo. Viu errado, vê de novo, né? E também essa coisa de ser o homem branco escolhido, que eu acho que é um clichê bem batido e que realmente a gente não precisa de mais narrativas do escolhido, que é um homem branco, né? E aí, inclusive, em algum momento eu comentei, acho que no Twitter, isso, né, sobre ser o homem branco escolhido, e aí me corrigiram dizendo que o Keanu Reeves não é branco, a mãe dele é branca, o pai dele é havaiano asiático, né? E aí ele depois até fez aquela comédia romântica Always Be My Maybe com a Ellie Wong, que o elenco todo é de pessoas asiáticas e descendentes, então ele realmente... Nossa, maravilhoso. Né? Inclusive, maravilhoso esse filme. Esse filme é bem simpático, né? Nossa, ótimo. E ele brinca com essa persona dele como astro, assim, né, no filme. É um meta Keanu Reeves dentro do filme, não, né? A aparição dele é fantástica. É maravilhosa. Você pode não gostar tanto do filme, mas a aparição dele é perfeita. E aí, quando eu fui ver o segundo, Matrix, no cinema, eu já tava na faculdade e tal, eu tava naquela ansiedade, tipo, meu Deus, o primeiro foi foda, né? E aí eu achei muito ruim, muito. Assim, foi uma decepção gigante, eu não tive coragem na época nem de ver o terceiro. Eu revi Matrix, inclusive depois, quando a gente gravou o podcast sobre as irmãs Wachowski, né? Mas eu não revi o 2, nem vi o 3, eu só fui ver eles agora de novo pra ver o 4, né? E eu também achei que o 2 era melhor do que eu lembrava. Inclusive, o arquiteto, na minha memória, era no primeiro, porque eu associava, assim, que tudo que era de bom tava no primeiro e tudo que era de ruim tava no segundo. E aí, quando eu fui rever, eu vi que o arquiteto era no segundo. Gente, mas sim. Então, assim, eu deletei da minha memória o que tinha de legal no segundo. O terceiro realmente é muito ruim. O terceiro é ruim mesmo.
Não dá pra defender. Mas é engraçado porque tem algum momento em que uma personagem a gente vai falar ainda da empresa de videogame, enfim, tô me adiantando, mas ela fala assim, violência descerebrada, alguma coisa assim, não se aplica fora da marca pra franquia, né? E eu não acho, eu acho que o segundo e o terceiro tem muita sequência de ação que é, assim, meio sem plot, assim, sabe? Meio desconectado da trama. E aí, outra coisa sobre isso de eu ter essa pecha de que Matrix era muito normativo, eu puxei um texto da Tasha Robinson, que eu até usei em alguma crítica muitos anos atrás, que ela escreveu em 2014 pro The Dissolve, que era sobre síndrome de Trinity, que é um termo que ela cunhou e que ela definia como quando o filme tem alguma mulher fodona que tem muita experiência no que ela faz e ela é criada como um desafio pro personagem principal masculino, que é um novato, né? Ou ele representa o homem comum, muitas aspas, e aí ela cria uma linha de chegada pra ele, que é tipo, o objetivo dele é ser bom igual àquela mulher, só que ele que acabou de chegar, acaba sendo até melhor do que ela, e enfim, sendo escolhido, essas coisas. Então, é exatamente o que acontece em Matrix, né? Porque a gente é apresentado a Trinity absurda, né? E o Neo é o cara que caiu de paraquedas e de repente ele tá lá fazendo, ele é o escolhido, né? E aí, enfim, com o passar do tempo essas coisas foram me incomodando. Aí depois a gente fala da revisão. Pois é, isso que você falou dos armamentos, né? Eu também me incomodo muito com o excesso de armamento e militarização na trilogia Matrix, né? Por exemplo, o fato de Zion ser fundada como uma sociedade com hierarquias militarizadas, isso me incomoda muito, né? Você tem o Capitão Mifune, o Capitão Morpheus, né? Que você descobre que ele é Capitão Morpheus no segundo filme, né? O Comandante Locke no segundo filme, né? E isso se reflete também na forma como esses corpos, eles vão reagir na Matrix, né? E aí eu concordo que tem uma normatividade aí, mas no sentido de que são corpos que não falham, né? Em boa parte das vezes eles não falham. E o Neo voa, gente. É isso que eu acho ridículo, sabe? Eu até tava gostando dele nesse último filme, no Matrix 4, que ele não consegue voar, né? Assim, passa muito tempo assim, ele tentando voar e ele não consegue. Eu tava adorando isso, né? Só que a Trinity voa. E eu fiquei, não, gente, não. Porque essa coisa de voar é uma habilidade muito de super-herói, né? Que a gente vê muito nessas histórias de super-herói. E eu acho que tem muito a ver com essa ideia do escolhido, né? Que a trilogia várias vezes tenta colocar em xeque, mas de alguma forma ela sempre retoma, né? Essa ideia que tava lá no primeiro filme, que é bem platônica, na verdade, né? Essa coisa entre o mundo das aparências, que é Matrix, e o mundo das essências, que é Zion, vai lá o Platão, né, o escolhido, te salvar e mostrar o conhecimento, sabe? Então, acho que isso é uma coisa, assim, esquisita pra mim, sabe? E aí, eu particularmente não gosto dessa ideia do escolhido também, assim como a Izzy também não gosta, né? Porque ele anula as coletividades, tenta se dar um peso pras coletividades ali no segundo filme, mas fica uma coisa, assim, meio no caminho. E aí, sobre a Trinity, eu concordo que ela esteja ali muito em função do Neo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, que é uma personagem tão icônica. E principalmente icônica nas cenas de luta, sabe? Eu tava vendo recentemente o Viúva Negra, até comentou com vocês, né? E lá no filme da Marvel, a Viúva Negra é questionada pela irmã, né? Porque que ela cai daquele jeito com as pernas abertas e olhando pra frente, né? Fazendo uma pose. E eu fiquei percebendo isso, eu nunca tinha percebido, né? Porque, enfim, a irmã dela disse que ela é muito exibida e tal. E eu fiquei pensando, nossa, gente, é o mesmo gesto que a Trinity faz quando ela cai nas cenas de luta ali. É super referência, sabe? Virou referência, sabe? Pras heroínas, assim, dessas histórias. O segundo filme abre assim, inclusive, né? Ela caindo com a perna aberta, assim, né? Pulando da moto ali e caindo, né? Nessa posição. Pois é, e aí eu falei, né, que eu revi Matrix pro nosso programa das Irmãs Wachowski, né, e esse programa foi de 2017, janeiro de 2017, então é um programa que já tem 5 anos, né, e era aquela loucura, né, que era um monte de gente gravando, a gente fez sobre a filmografia inteira delas, então acho que 6, 7 filmes, nem sei, era um caos, né, e pra esse programa eu revi os filmes dela e deixei as 2 sequências de Matrix de fora e revi Matrix e continuei achando que era o filme mais fraco das Wachowski sem ser o Destino de Júpiter. Então, assim, eu precisei dessa revisão agora, né? Porque... Viu errado, daí viu de novo. Exatamente, é isso. Mas é isso que é interessante, né? De a gente fazer essa revisão meia década depois e perceber... Nossa, eu tava completamente equivocada, que idiota.
E aí, na época que acabou o Sense8, eu escrevi até um artigo que era sobre o queer na obra das Wachowski, né? E eu não revi Matrix pra escrever aquele artigo. E aí eu fiz só um parágrafo en passant, assim, sobre Matrix, dizendo que ele era normativo, de novo, só me repeti, e eu me arrependo, sabe? Porque tá escrito, tá lá até hoje, assim, né? E não tem como mudar, né? E aí agora, revendo, eu fiquei, cara, maravilhada, assim, porque Matrix é queer pra cacete, sabe? Quando começa, e aí o Neo encontra a Trinity pela primeira vez, e aí ele fala que pensava que ela era homem, e aí ela diz que quase todo mundo acha, né? Cara, eu ri tanto nessa cena, eu ri alto, eu voltei e assisti de novo, assim, sabe? Porque é óbvio que a primeira camada que a gente lê é que, porque ela é hacker, tá na internet anônima, e a gente tende a pensar que um hacker vai ser um homem, né? Aquela imagem mental que se cria, né? Mas é esse subtexto que é colocado ali, que as irmãs Wachowski já colocaram lá em 99, que a gente revendo hoje, sabendo da história delas, é que é genial, sabe? E aí eu acho também que as masculinidades e as feminilidades do filme não são óbvias. Eu adoro que o Keanu Reeves e a Carrie-Anne Moss são super fisicamente parecidos, né, e ainda ela corta o cabelo curtinho pro filme, né, e aí os dois usando vinil e óculos escuros e tal, aí fica aquele espelhamento andrógeno ali, cria uma ambiguidade estética, uma ambiguidade de gênero, que eu acho até que é bem similar com o que eu e a Camila, a gente comentou no programa sobre Caçadores de Emoção, que a Bigelow também faz com a atriz que contracena com o Keanu Reeves, então é uma coisa das diretoras que estavam trabalhando com o Keanu Reeves nos anos 80, né? Eu gosto muito que o agente Smith, ele é aquela pessoa que tá ali, pessoa, aspas, né? Aquela entidade que tá ali pra fiscalizar, pra ser o agente da manutenção da norma, né? Ele é a cis-heteronorma, né? E ele é interpretado pelo Hugo Weaving, né? Então, assim, quem conhecia o Hugo Weaving nos anos 90 era por causa de Priscila, Rainha do Deserto, né? Então, assim, é quase um disparate, assim, é quase rir da cara da própria norma, sabe? Colocar o Hugo Weaving nesse papel. E o agente Smith, ele também tem outra tirada que é interessante agora, olhando em retrospecto, é que ele insiste em ficar chamando o Neo pelo nome morto, né, vamos chamar assim, do personagem, né, o Thomas Anderson, Mr. Anderson, né, que é um nome que não é mais dele. Eu acho que isso também encaixa muito numa perspectiva de entender Matrix como uma narrativa trans, né, e mesmo vendo a variedade de corpos protagonistas, né, porque eu falei do meu incômodo com o Neo sendo escolhido um homem branco, mas embora ele não fosse branco e eu que fiz a leitura equivocada, mas a gente vê que tem uma variedade de corpos, de raças ali colocadas no filme, de performatividades e tudo. E tem também uma personagem que é a Switch, que é... Switch é, tipo, trocar, né? Em inglês, mais ou menos. Tipo, inverter, não sei. Mais ou menos isso, né? E ela é uma personagem que coloca uma atriz que tem uma androginia ali, uma ambiguidade, mas que originalmente ela era pra ser interpretada por um homem e uma mulher, dentro e fora da Matrix. Só que as irmãs Wachowski não conseguiram colocar essa ideia com o estúdio, né? Fazer o estúdio aceitar essa ideia. Então, elas conseguiram fazer isso, é colocar uma atriz que passasse essa noção de ambiguidade de gênero. Então, é isso, né? Assim, é um filme que tudo é sobre como a gente é programado pra ser de um jeito certo, ou no caso, pra performar um tipo específico de comportamento pra ter um determinado tipo de vida. Tem muito isso, né? De que a vida na Matrix é uma vida muito perfeitinha, né? E como fora da Matrix a gente vê que são tudo programações, ou a gente poderia dizer construções sociais, né? E a vida real, né, como a gente realmente é, pode ser mais difícil, mas é uma vida mais libertadora, né, seria pra esses personagens, enfim. Tô palestrinha, mas é porque eu revi Matrix, o primeiro, né, pra ver esse filme 4, e eu fiquei completamente apaixonada por esse filme, gente. Eu vi ele todo errado todos esses anos. Impressionante. Mas, não, eu acho que você não leu errado. Acho que foi um outro momento que você interpretou de uma outra forma, e agora você tá interpretando... Enfim, porque eu acho que é isso, os filmes da Matrix, ele tem, né, várias formas de interpretar, né? Tem essa questão do gênero, que pra mim, eu acho que fica mais claro nesse quarto filme. Você pode entender a trilogia também como uma alegoria do capitalismo também, que as pessoas são controladas, né? Elas são apenas bateria, né? Pra alimentar esse sistema maior, que é muito maior que elas. E tem esse pânico da tecnologia que, na época, eu já tinha pensado sobre isso, pra mim ficou mais evidente, assim, sabe? E que eu acho super engraçado também.
Essa noção do pânico da tecnologia, a gente consegue perceber mais hoje justamente por esse distanciamento, assim, né, desse momento do bug do milênio, né? Mas isso que tu falou da crítica anticapitalista e tudo, né, é interessante porque no trabalho do Neo no filme 4, agora os colegas estão fazendo tipo um brainstorm, muitas aspas, né? Estão ali discutindo o que seria a franquia Matrix, né? A gente vai falar mais pra frente sobre essa questão metalinguística de falarem de Matrix dentro de Matrix, né? E aí eles mencionam isso, né? Políticas trans, anticapitalista, né? Então, essas coisas que o próprio público associa como as ideias centrais, os pilares, né, pra trilogia. Mas a trilogia, ela não se resume a uma coisa só, né? Ela realmente tem todas essas facetas. Eu gosto que dá pra falar desse filme, tipo, de muitas maneiras, né? Como a Camila citou, assim. A gente pode interpretar de todos esses jeitos que vocês falaram, ou ele é apenas um puta filme de ação muito bem feito e super bem dirigido, né? Tipo, porque fazendo uma comparação freestyle aqui com o Mad Max Fury Road, Estrada da Fúria, né? Que dá pra você ter várias discussões também sobre escassez de água, mudança climática, mercantilização do corpo da mulher, etc, etc, etc. E é um puta de filme de ação que você fica com os olhos vidrados sem piscar um minuto, né? Então eu acho que ele abre pra tudo isso também, né? Boa comparação, inclusive. E, inclusive, essa coisa da tecnologia e tal, eu acho que o filme tem essa vibe de mundo pós-Exterminador do Futuro, né? Que as máquinas já dominaram tudo, né? E a Camila falou de como que o filme não seria possível sem a tecnologia, né? Eu mencionei ali o Bullet Time pensando na tecnologia extra-filme, mas inclusive o visual do filme, né? Porque o que a gente pensa em Matrix são as letrinhas verdes, né? Essa imagem que remete ao computador e tudo, a própria Matrix, que é uma simulação de realidade virtual, né? Enfim, eu acho que é isso, né? Realmente são muitas camadas, mas pode ser apenas um ótimo filme de ação, porque realmente é um ótimo filme de ação. Exatamente. E, bom, a gente fez todo esse rodeio, né, falando dos 3 primeiros pra chegar no Resurrections, que é um filme que já abre puxando o primeiro filme, né, porque a cena de abertura é uma paródia, é um remake, né, aí aquela coisa, né, que no Brainstorm lá eles também ficam dizendo, né, é um rebranding, o que é, né? É um reboot? Reboot. Bom, enfim, é uma refeitura, uma releitura de uma cena do primeiro filme, né, que é a Trinity de costas, ela é filmada de costas e aí chegam os guardas, né, só que dessa vez o desfecho muda, né, porque inclusive a gente tem uma personagem, depois ela vai ser apresentada, né, que fala que ela tá assistindo, mas alguma coisa mudou, e a gente tem do lado de fora o guardinha que fala a mesma coisa do primeiro filme, né? Que é, seus homens já estão mortos a essa altura, mas eles não estão mortos a essa altura, né? Porque teve essa mudança, né? Essa alteração no código, que é um código baseado naquela realidade do primeiro Matrix, né? Sim. Aí já começa essa confusão. E aí a gente tem o Neo, né? Que voltou, tá atendendo de novo pelo nome morto, né, como Thomas Anderson. Teoricamente, né, no final do 3, ele tinha morrido lá na batalha final com as máquinas, e aí depois é explicado pra gente que ele foi ressuscitado dentro da Matrix, com outra vida falsa, blá blá blá. E aí a gente fica sabendo depois que é explicado, né, que manter ele e a Trinity vivos gera mais energia, né, porque como a Camila falou ali, a Matrix era isso, né, era uma fazenda de humanos entubados que viviam a realidade virtual enquanto os corpos reais deles estavam gerando energia para as máquinas, né, que dominavam os humanos. E nessa nova vida do Neo, ele tá entediado, ele tá deprimido. Ele é um criador do jogo Matrix, então quando os personagens se referem a Matrix dentro do filme Matrix agora, é essa trilogia de sucesso de jogos. Mas, obviamente, estão falando dos filmes, né? E o Neo tá trabalhando num jogo que se chama Binary, né? Que é binário em inglês, né? Que é maravilhoso, né? E é uma simulação de realidade, né? Então... E aí a Visão, a produtora de jogos, vai fazer um jogo 4, ele participando ou não. E aí começa a metalinguagem, né? Porque a Lana Wachowski já deu entrevista dizendo que ela foi avisada disso, que o filme 4 ia ser feito se ela quisesse participar ou não. Então ela, beleza, eu vou participar, né? Já que, né? Não tem tanta opção assim. E essa é toda uma discussão, né? De qual que é o motivo de criar mais uma sequência pra uma série de sucesso,
sucesso, né? Uma série de filmes ou de jogos, no caso. E eu, particularmente, achei a primeira hora do filme que é cheia dessas referências, dessas sacadinhas, dessas metalinguagens, uma delícia. Achei super divertido. Acho que tira sarro de si mesmo, assim, né? Desse processo, desse sistema, né? Que não só quer, como precisa reciclar pra vender algo como novo, né? E esse cinema que é baseado em propriedade intelectual, porque no final das contas, embora seja um produto autoral, Matrix, né? Das irmãs Wachowski, mas ele derivou, como a Camila falou, inúmeros produtos, né? Então acaba virando essa coisa de propriedade intelectual. Eu gostei muito dessa abertura cheia, desse alto sarcasmo, assim, vamos dizer, e aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Vocês também curtiram esse humor? Eu acho que ficou mais humorado, né, esse quarto filme. Ah, completamente. E aí, retomando o que eu tinha dito no início, né, que esse quarto filme, ele resolve o impasse desse medo da tecnologia, né, que tem na trilogia, é que ele coloca essa questão de que a tecnologia, ela nem sempre é vilã, né, você pode construir as máquinas do bem, como é o caso, eu adoro quando o Cibebe, o Oculus, o Luminoid aparecem ali, né, aquelas máquinas sencientes, né, como eles chamam, e aí, assim, da mesma forma que você pode criar um videogame, né, a partir das suas memórias, que foram transformadas em ficção, e isso ser péssimo porque você tá ali com a vida completamente despotencializada, né, como é o caso do Neo na Matrix, nesse último filme, né, tá a serviço ali do sistema Semblance, que eu ainda não entendi exatamente o que é no filme, assim, precisaria rever pra entender um pouco essa parte da narrativa. No 5 eles vão explicar aquela... Pois é. Vou ver o 5, e aí ver o 5 pra entender. Mas, ao mesmo tempo, é a tecnologia que permite com que esses morangos, né, sejam plantados ali naquela terra de Zion, né, que era uma terra fadada como infértil, né, a terra de Zion era uma terra devastada, né, e aí se dá essa refundação de um território pelo auxílio das máquinas, né, que é o que torna possível a construção de Io. Então, eu achei muito interessante Io, sabe? Oi, Jujuba. A Jujuba tá... E ela concordou. Ela concordou. E aí tem até uma mensagem ecológica ali no meio, né? Quando eles falam como é que funciona o biocell, que também se deve ao uso da tecnologia, né? Pra reequilibrar os ciclos da natureza. Então eu acho isso tudo muito interessante, né? E também eu acho que tem a ver com essa recusa do binarismo, que eu acho que fica muito clara ali no filme, né? E pra pessoas trans como a Lana Wachowski, colocar o binarismo em questão é fundamental, né? Quer dizer, escolher entre a pílula azul e a vermelha acaba sendo muito limitador. Eu gostei muito, também amei o filme. Esse ponto da autorreferência que vocês já falaram, e ele é um filme muito consciente, né, de si mesmo, e eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa muito complexa de fazer, né, sem ficar ridículo, assim, ou sem ficar forçado, né. E eu acho que a Lana resolve brilhantemente, eu acho que é principalmente isso que você falou, Isa, que ele não se leva tão a sério nesse momento, né, ele meio que ri daquela situação que ele tá ecoando, né, o que ele já fez. E claro, o filme ele precisa, né, ecoar de certa maneira os originais, né, uma vez que a gente tá vendo uma continuação aqui, mas ele faz isso sem ficar maçante, sem ficar tudo explicado no diálogo. Alô, Marvel, inclusive. E essa ideia de botar o Neo, o criador do videogame, que é a própria vida, né, dele, é meio assustador, mas ao mesmo tempo é muito brilhante, né, que é essa maneira meio de torturar ele, né, porque ele tá... Aquilo tudo tá presente na vida dele, ao mesmo tempo que não tá, porque ele não tem memória, né? Então... E eu também concordo com a Camila de que fica mais clara essa questão de identidade de gênero aqui no Resurrections. Não sei se fica mais explícito, e eu sou meio lenta e não peguei das outras vezes, mas eu acho que aqui tá mais óbvio, talvez, né? Essa questão do binary mesmo que vocês já falaram, dele se ver de uma maneira e o mundo vê ele de outro. Enfim, tem um monte de exemplo, né? E isso que a Camila falou do medo da tecnologia, né, que nesse filme deu uma diminuída, né, meio que, não é que inverteu, mas assim, soube lidar melhor, né, de que a gente não precisa extirpar a tecnologia da nossa vida, né. Sim. Acho que é uma questão interessante, porque, até por causa da minha pesquisa, né, porque a maioria dos filmes que tratam, ficção científica mesmo, né, que tratam de questões tecnológicas e tudo mais, geralmente tratam o avanço da tecnologia como uma coisa que... Cara, vai dar merda no final, sabe?
sempre os seres humanos se dão mal, a gente perde pras máquinas, a gente perde pras inteligências artificiais, a gente perde pros alienígenas tecnologicamente mais avançados, etc, etc. Então é difícil ter uma abordagem utópica, e isso é um negócio que até eu tenho que ainda... Tô refletindo sobre isso, como que isso vai se dar na conclusão da minha pesquisa, porque, embora o meu recorte também mostre muito isso, eu, pessoalmente, não tenho esse pessimismo, sabe? A gente usa a tecnologia pro nosso benefício cotidianamente, sabe? A gente tá aqui gravando um podcast e cada uma tá na sua própria casa. E sem a tecnologia a gente não teria vacina, gente. Pois é. Verdade. Exatamente. Então eu acho que essa tecnologiafobia aí... Sim. Eu não consigo me colocar nesse lugar porque eu simplesmente adoto as coisas que chegam até mim, sabe? Eu acho que a tendência da gente, enquanto ser humano, é adotar as coisas que chegam até a gente, de avanços tecnológicos. É claro que a gente tem diversos avanços tecnológicos que estão vinculados a determinados processos capitalistas que acabam nos tornando reféns em alguma medida, e aí a gente entra na questão dos nossos dados sendo vendidos em redes sociais e tudo mais, os algoritmos, né? Mas eu não acho que a gente precise extirpar a tecnologia, e aí realmente esse filme lida muito melhor, né, com essa questão. Outro ponto que eu gosto do filme são algumas sacadinhas, assim, né, algumas questões de roteiro até, que, tipo, quando a gente revê a Trinity, quando o Neil revê ela lá no café, né, que inclusive o nome do café é Simulate, que é tipo simular com latte, que é café ao leite em inglês, café com leite, né? Então, tipo, cara, é umas coisas assim que eu fico, cara, esse processo de roteiro deve ter sido muito bom. Mas, enfim, a Trinity, ela aparece ali, né? E ela tem um nome novo, né? Que é Tiffany, né? Que é completamente não o nome de uma heroína de ação, né? E aí ela tá ali casada, ela tá com filhos, né? Os filhos estão ali do lado dela. Aí a piada pronta desse momento em que ela é reapresentada pra gente, é que o marido dela aparece também. E aí a gente vê que o nome dele é Chad, né? Que Chad, em inglês, é uma gíria pra macho alfa, hétero top. Mentira! Sim. Não sabia disso, meu Deus. E aí, por coincidência, ele é interpretado pelo Chad, que é o coitado, é o nome do cara. O Chad Stahelski, né? Que é um cara que ele era o dublê do Keanu Reeves nos filmes anteriores de Matrix. Então, ele tá fazendo o papel de dublê ali, porque era o Neo que era pra estar com a Trinity, né? E ele é o diretor do John Wick, né? Então, que também é protagonizado pelo Keanu Reeves. Então, assim, várias piscadinhas pra gente em uma cena só, assim, acho sensacional. E aí, isso reforça que o que tá prendendo ela nessa situação é justamente essa noção de família nuclear tradicional com o homem heterotop no meio, né? Essa brincadeira com os nomes é bem legal. Ela até fala que é Tiffany porque a mãe dela gostava do Audrey Hepburn. Gente... Lá pelas tantas, né? Ela fala que formou uma família porque era o que era esperado por uma mulher, e ela se questiona como saber se é isso que a gente quer ou se nós somos programados pra isso, né? E aí é isso. A sensação que eu tenho é de que esse quarto filme é um filme completamente maneirista, né? Porque ele olha pro legado inteiro da trilogia Matrix, não só os filmes, né? Mas todos os produtos gerados a partir dele. E aí se pergunta o tempo todo, e agora? O que eu faço diante de tudo aquilo que foi a trilogia e o que restou dela, sabe? E eu acho isso muito legal, assim, porque ele acaba sendo um filme muito rico, porque ele vai expor todas essas referências, sabe? Os dilemas da sala de criação, os geeks que viram fãs da trilogia, a influência da Warner no projeto. A Warner, em determinado momento, é citada ali, né? Sim. O que é fazer um reboot? Nominalmente. É, exato. Então eu acho isso tudo muito legal. É, muito bom. Uma outra coisa que eu gosto muito no filme, e que é citada várias vezes, é essa questão da escolha ser uma ilusão, né? Vocês já falaram também. Eu vou fazer outra comparação freestyle aqui, porque eu só faço comparação freestyle, que é com o Fleabag, que é aquela cena com a terapeuta, que ela tá dizendo pra Fleabag, você já decidiu o que você vai fazer, não adianta eu falar nada aqui, né? E eu acho que dá pra gente interpretar por esse viés, né? Como quando o Morfeu novo diz lá pro Neo, quando ele tá preso lá em Io, se ele escolheria ficar lá ou ir tirar a Trinity da Matrix. Mas isso não é uma escolha, né? É uma ilusão que existe outra opção pra ele, além de
obviamente, atrás da Trinity, né? Uhum. Depois eu fiquei pensando também se isso não seria uma referência a essa ideia de opção sexual, sabe? Que isso é uma escolha, né? Tipo, ainda mais isso dentro do filme, né? Que ele tá continuamente rindo da binaridade das coisas, né? Então, enfim, é muito bom como eles trabalham isso da escolha também. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto da sexualidade. Não sei se foi muita viagem da minha parte, tá, gente? Mas é isso. A obra é aberta, né? Interpreto como eu quiser. Exatamente, eu vi da maneira que eu quis ver, e é isso. Mas, assim, aí agora eu vou começar o meu trabalho de advogada do diabo, tá? Eu falei, né? Eu gosto muito dessa primeira hora do filme, né? Mas aí eu acho que tem um meio ali no filme que eu acho que fica muito arrastado e eu não gosto muito. Que tem aquela sequência do Neo lutando com o Morpheus e aí depois aparece o novo Agente Smith, que aí o Neo já sabe que é o Agente Smith, né? E aí tem a ponta do merovingio aleatória. Que é muito engraçado. É muito engraçado. E aí depois tem aquela sequência super bonita. É um visual bonito, né? Que é um entardecer. Mas que é inteira um diálogo expositivo sobre como salvar a Trinity. Aquela cena não acaba nunca. E aí eu queria saber se vocês também ficaram com a sensação de que, apesar de ter várias sacadas boas, teve coisa que ficou sobrando no filme. Então, eu tive essa sensação com a cena do Neo e a Nairobi, logo que ele chega lá em Yo, que na minha opinião virou uma parada meio PPT, né? Com ela explicando o que aconteceu depois que ele foi embora. E daí tem a estátua do Morfeu lá, e enfim, depois que ele morreu, né? Ou sei lá, o que voltou pra Matrix, sei lá o que aconteceu com esse homem, né? Quando ele não tava lá. E, enfim, daí mostra lá o Morfeu, mostra os morangos, mostra a nova inteligência artificial lá ajudando, blá blá blá, e ele explicando, a gente fez isso, a gente fez aquilo, não sei o quê. Eu entendo que seja importante que a gente tenha aquelas informações, mas eu achei meio PPT demais, assim, pro meu gosto. Mas eu acho que daí o filme logo volta no ritmo pra mim, como eu citei antes, né? Logo que ele foge ali, ele é preso e logo ele foge, pra mim já o ritmo volta no que eu gosto, assim. Pois é, eu acho que tem muitas coisas na narrativa do filme que eu não entendo, essa parte do semblance, vou ver no próximo filme. Mas sei lá, eu saí do filme com a impressão de que talvez ele seja mais genial que os outros, ou então ele é simplesmente um amontoado de coisas meio confusas e misturadas, sabe? Mas é isso, eu acho que talvez a gente vai precisar de algum tempo pra digerir melhor esse filme. Acho que sim. Porque que nem eu e a Rosana, a gente já reviu, já é a segunda vez, mas foi muito perto, né? O que a gente viu e a revisão, né? Eu acho que mais um tempo pra digerir realmente ajuda. Mas aí eu vou sair de novo do papel de advogado do diabo, voltando, né? Que eu queria fazer um parênteses pra elogiar o elenco, porque tem uma quantidade grande de personagens novos ou repaginados, né? E, enfim, o Keanu Reeves e a Carrie-Anne Moss estão ótimos como sempre, né? Lindos e tudo mais, né? Inclusive, eu achei linda a cena em que ela acorda depois que ela sai da Matrix e os dois estão com o cabelo grisalho raspado iguais, como no primeiro filme. Achei legal isso. Ai, sim! Ai, meu Deus! Mas agora grisalho, assim, então acho que é legal como captura também essa passagem do tempo, né? E eu amei o Jonathan Groff como o Smith, eu assisti a Glee, né? Então... E ele é o Rei George também pra Hamilton, quem já assistiu o Hamilton, enfim, acho maravilhoso. Aquela cena que dispara um alarme de incêndio no escritório e aí ele se dá conta que ele é o Smith e ele começa a gritar Mr. Anderson! Eu acho muito boa, assim. Eu também gosto do... Eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu vou dizer Yahya Abdul-Mateen II, que ele fez o Dr. Manhattan na série do Watchmen, que a gente já mencionou algumas vezes, que é com a Regina King, né? E é o novo Morpheus, eu acho que ele tá muito bom. Eu gostei de todas as pequenas aparições dos Sense8s, né? Tipo, meus filhinhos. Eu só não gosto do Neil Patrick Harris, porque eu acho que ele é um ator canastrão, ele tá o canastrão de sempre, eu acho que ele destoa do resto do elenco. Eu até fiquei pensando que, por exemplo, Garota Exemplar, que é outro filme que eu amo, e é outro filme que, tipo, eu amo apesar do Neil Patrick Harris, porque ele quase estraga o filme, assim, então tem que meio que relevar a presença dele ali, né? E a única coisa que eu gostei dele é os óculos azuis, porque eu acho que tem essa relação, né, que ele mantém o Neil ali tomando a pílula azul, né? E o gato dele que chama Deja Vu, né? Acho ótimo.
Sim! Nossa, muito bom. Eu amei muito o casting do Groff, né, como Smith. Eu acho que é particularmente um personagem difícil, né, de você substituir. Eu acho que eles brilharam demais aqui com essa escolha. Ele é perfeito, na minha opinião. E eu vi uma entrevista dele recentemente, pesquisando também, e ele falou que a Lana não é muito de repetir muito as cenas, não é muito de ensaiar também. E ele falou que essa cena em si dele gritando Mr. Anderson, acho que ele gravou 1 ou 2 vezes, assim, e daí já saiu, sabe? Eu falei, gente, maravilhoso demais. E assim como o novo Morfeu, né, que ele também tá, além do Dr. Manhattan no Watchmen, ele tá no novo Candyman, né, também, que saiu ano passado. Tá. Daniela da Costa. Bem, como eu disse no começo, quando eu revi os 2 últimos filmes, eu até comentei com um amigo, gente, Matrix é uma história de amor. E é isso que tá mais presente aqui nesse quarto também, na minha visão. Primeiro porque eu gosto que o papel da Trinity cresce, né? E ela já cresceu ao longo da trilogia, né? Comparado ao primeiro. Mas aqui ela tá mais no centro da história, na minha opinião. E eu vou ser cafona aqui, tá, gente? Tá liberado. Vamos preparar-se pra esse momento. E eles, tanto a Trinity como o Neo, eles são o que eles são por causa um do outro, gente. Tanto que ela sabe que ele é o escolhido porque ela se apaixona por ele, né? Lá no primeiro, porque o Oráculo falou isso pra ela, né? Isso que define ele ser o escolhido, na minha opinião, mais do que o que ele acredita, inclusive, né? E todas as decisões do Neo aqui, eles giram em torno de tirar a Trinity da Matrix, porque de certa maneira, ele não é o escolhido sem ela, né? Da mesma forma que ela não é a Trinity sem ele, literalmente, inclusive. E como esse romance é construído no filme, começa com aquele pesadelo de ficção científica, né? Deles esquecerem um do outro, e quem é Ruvian aqui lembra de Doomsday. Existe um total de 2 Ruvians que escutam esse podcast, mas enfim, vamos falar de Dr. Who um pouquinho. Enfim, e daí a sucessão desses momentos clássicos de romance, né? Quando eles se tocam pela primeira vez, por mais tempo que necessário, né? Quando ela dá a mão pra ele lá no café, e ela acaba tendo aquela sensação que ela conhece ele, e daí eles vão tomar café e ela se abre pra ele mais do que seria aceitável, entre aspas, naquele tipo de situação, porque eles acabaram de se conhecer. E no embate final, por assim dizer, né? Ele não questiona que ela vai lembrar dele, né? Porque, gente, o amor supera todas as diversidades, entendeu? E tem a questão do ritmo também, que é uma coisa que eu lembrei de Scandal, porque a gente só faz referências freestyle aqui, da Shonda Rhimes. Só referências top. Que a série é famosa, né? Porque tem aquele ritmo super acelerado, mas nas horas que a Olivia e o Fitz estão juntos, o ritmo muda, a trilha muda, a montagem fica mais lenta. E aqui tem um pouco disso também quando eles se conhecem, né? Se conhecem, entre aspas. A trilha no fundo muda um pouco quando eles conversam ali no café pela primeira vez, fica aquela sensação, né, que a direção deixa que não tem o mundo em volta deles, né, que eles estão só o outro focado neles mesmos, né, porque é assim que acontece quando a gente tá apaixonada, gente. Eu falei que eu tava cafona. Mas é isso, eu acho que o que me faz me identificar assim, muito com o filme, que eu gosto muito disso, é como ele retrata, acima de tudo, acima de todas essas coisas, na minha visão, claro. Ele é uma história de amor, ele tá ali na Trinity querendo ficar com o Neo, e do Neo querendo ficar com a Trinity, eles sendo quem são por causa do outro. É isso, parei, obrigado por vir pro meu TED Talk. Eu não tinha pensado nesse aspecto de que o Neo só é o escolhido porque a Trinity se apaixonou por ele, porque essa era a profecia. Isso é bem interessante mesmo. É, verdade, eu não tinha pensado nisso, achei massa. Obrigada, amiga. Agora você vai destruir minha ideia, isso. Sem estraga prazeres, eu vou ter que dizer... Tem também, no primeiro filme, aquela coisa de que é ela que acorda ele, né? Então ele é um belo adormecido, né? Que também é uma inversãozinha ali, né? Mas... Dito isso, eu vou ter que ser a pessoa chata pra fazer um contraponto de dizer que eu gosto do romance deles, da Trinity e do Neo, mas assim, especialmente depois de Sense8, que expandiu tantas possibilidades de conexões e de gênero e de sexualidade e tudo mais na obra das Wachowski, me decepcionou um pouco no Resurrections, essa coisa da centralidade do romance, que eu acho um pouco normativa ainda, apesar de toda a minha revisão aí, e o quão pouco queer o próprio o Resurrections assim, eu esperava que ele fosse provocar mais, assim, eu ainda acho que ele tá muito no subtexto, sabe? E, enfim, ainda é o casal cis hétero como protagonista, né? Por mais que tenham subtextos, né? E
Eu gosto da dinâmica dela lembrando das coisas ali no final do filme, né? Tem aquela cena de perseguição de moto, né? E dessa constatação de que no final das contas o Neo não é o escolhido, né? Que ele era um escolhido e que eles se complementam, né? Essa coisa dessa... Acaba sendo uma dualidade deles, apesar de o filme querer fugir dos binarismos, mas vira uma dualidade... É engraçado porque o nome dela é Trindade, né? Mas o terceiro elemento não aparece, né? Mas eu acho que essa coisa de os dois se complementarem desfez um pouco do meu incômodo com o primeiro filme, principalmente nessa coisa específica dele ser o escolhido e tal, né? Mas essa questão, não sei, essa coisa do romance, eu acho ainda um pouco normativo, sabe? Mas é um incômodo pessoal meu, assim, que eu pensei que depois de Sense8, elas iam chutar mais o pau da barraca e ia ser um negócio muito mais, assim, menos subtexto, sabe? E é isso, né? Agora, assim, esse final do filme, a última meia hora do filme, assim, eu acho que, pra mim, né, que eu falei que ali no meio dá uma embolada, volta a ser sensacional. E eu gosto quando tem aquela cena também do terapeuta que até dialoga com o que a Camila tinha falado no começo do programa, né? Que as pessoas não querem empoderamento, não querem liberdade, não querem sentimentalismo, aquela coisa, né, de que é mais divertido ficar na Matrix, né? Que elas querem o conforto da realidade simulada ali, né? Eu gosto também desse momento do terapeuta. Mas, enfim, eu acho que a dinâmica da Trinity e do Neo, a partir do momento que eles se reencontram sabendo que eles são Trinity e Neo, mais pro final do filme, é toda maravilhosa. Eu gosto. Eu só acho que poderia ser um pouco diferente, não sei. Pois é, sobre essa figura do terapeuta, o analista, né, eu confesso que quando apareceu ali, eu fiquei um pouco incomodada, porque eu acredito que isso pode ser um gatilho muito cruel para as pessoas trans, sabe? Uhum. Porque fica muito claro ali que o analista, ele manipula os sentimentos, né? Digo mais em relação ao que o próprio personagem fala no filme, né? Uhum. E aí, assim, eu particularmente gostava mais da ideia do arquiteto, da trilogia Matrix, né? Mas aí quando se torna um profissional da psique, né, como analista, eu fico um pouco em dúvida sobre os desdobramentos disso, sabe? Só que tem aquela fala final do Neo e da Trinity dizendo que eles não estão ali pra negociar nada com ele, né? E que eles vão reconstruir aquele mundo, né? Que é um mundo criado pelo analista. E que eles adoraram a ideia que ele deu de pintar o céu com arco-íris, né? Alô, LGBTs! Eu achei super legal isso, né? Apesar de que é um diálogo super pronto e direto, mas eu achei legal terminar isso como um contraponto a essa figura do analista, sabe? Não, eu gostei. Esse aí eu gostei também. Achei que ficou legal esse ponto final. Mas é engraçado que aquilo que tu mencionou dessa coisa dos poderes de super-heróis, porque o filme, ele termina com esse ar de filme de super-herói, né? De tipo, vamos varrer os vilões aqui. Vamos pintar o céu com arco-íris. Inclusive, eu tava lendo um texto da Amara Moira, que ela é doutora em literatura comparada e é travesti, né? Que ela escreveu pra Folha sobre o Resurrections, e ela disse mais ou menos assim, resumindo o texto dela, né, que Matrix era um filme que basicamente falava sobre essa esperança da transição, né, do sair da Matrix, do ser quem se é, então toda a expectativa que era colocada no depois desse processo, né, e que no Resurrections ela enxerga um filme em que a Lana já passou por tudo isso, e ela tá com uma visão mais conformada como uma pessoa que sabe que esse processo não é um milagre, então assim, não soluciona todas as questões da vida, né? Obviamente que é algo que é desejado fazer essa transposição, essa saída da Matrix, mas que ainda assim algumas questões vão permanecer, né? Pois é, eu gosto muito da Amara Moira, acho ela uma excelente pesquisadora, e só que eu não sei se eu concordo muito com ela, né? Eu tenho a impressão de que essa mensagem do se tornar trans no primeiro Matrix, ele só foi possível de ser pensada depois que as irmãs Wachowski falaram sobre isso publicamente, né? Porque até então ninguém pensava nisso, porque isso tá muito no subtexto do filme. E aí no quarto filme isso é realmente verbalizado, né? Há toda uma discussão ali em muitos níveis sobre a limitação do binarismo, né? Eu gosto muito daquele início quando o novo Morpheus, né? Ele vê a pílula vermelha e azul e diz, você chama isso de escolha? E a Bugs responde, eu jurei que eu nunca engoliria alguma redução simbólica da minha vida, sabe? Então eu não sei se todo esse questionamento é uma conformação apenas, sabe? Acho que ela tá colocando coisas ali e eu não sei se é uma situação conformista, sabe? Eu não acho que ela quer dizer no sentido
sentido de conformista, e eu acho que realmente o filme não é conformista, mas eu acho que é num sentido de que o sair da Matrix não é milagroso, né? Que assim, a vida, ela continua tendo seus problemas e a gente pode até pintar o céu de arco-íris, né? Mas alguns aspectos são resolvidos, outros seguem, porque a vida toda de um sujeito não se resume ao sair da Matrix, né? Não é o único aspecto da vida de uma pessoa, né? E no caso específico, o sair da Matrix especificamente como o vir a público ou assumir a sua transgeneridade, né? Então, assim, a questão da transgeneridade é um aspecto da vida de uma pessoa trans, né? Mas sempre vão continuar existindo os outros, né? Mas aí essa é uma certa ansiedade em relação a esse processo, né? Que um pouco se explicita no primeiro filme, conforme ela coloca no texto, né? Justamente porque elas ainda não tinham feito isso, né? Ainda não tinham vindo a público. E fechando um pouco aqui minha opinião sobre o filme, eu acho que ele facilmente poderia ser um mais do mesmo, né? E eu não consigo nem imaginar o que seria isso sem a Lana. Tipo, eu não consigo imaginar, gente. A gente não estaria aqui tendo essa discussão, com certeza, né? E pra mim ele subverte total tanto a expectativa que a gente tinha, né, com a continuação de Matrix, como essa ideia do que seria um blockbuster hoje em dia, né? E ele acaba tendo tudo que esse tipo de filmão tem. Ele tem os tirinhos, tem as perseguições, tem as lutas, tem as piadinhas, tem o romance, que é a coisa mais importante, se não ficou claro pra todo mundo aqui. Ele é extremamente bem sucedido nisso, né? E ele principalmente, ele é muito bem dirigido, né? É aquela piada, né? Um blockbuster feito por uma diretora. E outra sequência que eu não citei, mas que eu gosto demais, é o momento que toca White Rabbit, do Jefferson Airplane, que é uma música que eu fiquei ouvindo incansavelmente quando saiu o trailer, né? Que é a música do trailer. E eu gostei demais da maneira que ela inseriu aqui, com essa repetição do dia a dia do Neo, né? Daquela rotina dele, quando ele tá indo na Matrix. E, enfim, gente, é um puta filme aí. É isso, né? Eu acho que é aquela coisa, né? O primeiro Matrix agora vai fazer 23 anos, né? A gente aí talvez rever daqui a uns 20 anos, né? Eu, quando rever daqui a 20 anos, vou ver que eu tava errada, que esse filme é queer pra cacete também. E é claro, né, que como tem essa questão do capitalismo que a Camila falou, né, e que é mencionado aqui no Resurrections, né, nesse filme a Lana, ela zoa com muito mais segurança, com muito mais propriedade, esse sistema de produção, né, do qual ela faz parte, né, e como a Rosana falou, é bem interessante ela fazer essa autoanálise, porque realmente, com certeza não seria o mesmo filme se fosse outra pessoa fazendo, e a gente espera aí o quinto filme pra entender mais coisas aí. E é isso, né, eu acho que pelo menos, eu sigo achando que as irmãs Wachowski são das vozes mais criativas do cinema do século XXI. Estadunidense, talvez, hollywoodiano, talvez, mas, assim, é inegável o caráter criativo que elas têm, né? E não dá pra gente não ficar curiosa aí sempre, né? Por uma obra nova delas quando estiver chegando, né? Então, com certeza aí, na expectativa de um Matrix 5, ou não, né? Ou assim, tipo, larga de mão da franquia e bora fazer coisa nova também, que também nos interessa, né? E gente, agora, bloquinho novo aqui no programa. A gente tava pensando, né? Por exemplo, ano passado teve um filme no mês de outubro que foi lançado, que foi o Knives and Skin, que a Camila queria ter falado e a gente não conseguiu encaixar a pauta. Teve o Candyman, que eu queria ter falado, a gente não conseguiu encaixar a pauta, porque como o programa é quinzenal, a gente acaba, o quê? Falando só 2 filmes por mês, né? E tem meses que são tranquilos. Tem meses que sai um tanto de filmes novos de diretoras e a gente fica com aquela sensação de que a gente não dá conta de cobrir tudo que tá chegando. E, obviamente, a gente vai continuar não dando conta de fazer a cobertura adequada, talvez, mas a proposta desse novo bloco é, quando tiver algum filme lançamento que a gente tenha assistido, no final do programa, a gente dá um alôzinho, fala um pouco sobre esse filme, o que a gente achou, só pra comentar brevemente, pra quem não assistiu, ou mesmo sem spoilers, né, porque a ideia daí é funcionar mais como uma recomendação geral, né, mas nesse sentido de poder abranger mais lançamentos de diretoras que no nosso programa principal a gente não dá conta. Então, pra começar, eu vou falar sobre o Call Vaca, em tradução livre aí, literalmente, né? Que é o documentário novo da Andrea Arnold. Eu falei documentário novo, mas na verdade é o filme novo e é o primeiro documentário dela, né? É o quinto longa, mas é o primeiro que é documentário. E
como o título já revela, é um filme que acompanha o dia a dia de uma vaca. A Andrea Arnold, ela posiciona a câmera dela sempre muito próximo da Luma, que é uma vaca de uma fazenda leiteira da Inglaterra, e a gente acompanha a rotina dessa vaca dia após dia. Então é 1h30 de a gente olhando pra cara da vaca. Pode parecer que não é o melhor entretenimento. Inclusive, assim, porque é exatamente só isso. É um filme praticamente mudo, porque quase não tem presença de humanos na narrativa, né? Não tem narração, não tem um narrador, não tem letreiros, nada. A narração é realmente a gente acompanhar as expressões da Luma. E a Luma é uma vaca extremamente expressiva. Ela consegue fazer a gente entender qual que é a história que a Andrea Arnold tá contando. É uma história de exploração, basicamente, porque a gente vê ali que a Luma... O filme começa quando ela tá parindo um filhote, e depois a gente descobre que esse já é o 5º filhote dela, né? E aí o filme acompanha justamente toda essa repetição que é emprenhar, parir, ter seu filhote separado de si e ter o leite tirado pelas máquinas para consumo humano. Então ela repete meio que essa rotina, que é a vida da Luma, até o final, né? E, enfim, é uma rotina de um corpo que não pertence a ela mesma, né? É um corpo que pertence... É uma mercadoria ali, né? É uma mercadoria. E o olhar expressivo da Luma, eu acho que é essencial para esse filme funcionar, assim, que eu chorei do começo ao fim. Eu, com 5 minutos de filme, estava chorando lavado, e eu terminei o filme chorando, e eu fiquei chorando muito tempo depois. porque é um olhar extremamente expressivo, e a gente entende o que ela tá sentindo, porque também ela expressa fisicamente os desconfortos, a raiva, a tristeza dela, na forma como ela se movimenta, na forma como ela interage com os humanos. Ela grita com a câmera. Então, assim, Andrea Arnold, genial. Ela costuma fazer narrativas que são muito imersivas e que trabalham muito a questão do ambiente em torno das protagonistas, e aqui o ambiente é um ambiente de confinamento. A vaca tá sempre atolada numa lama de sujeira entre as grades e sendo manipulada, e isso é muito perturbador, assim, é muito perturbador. Ele é um filme que ele emociona sem precisar ser panfletário, e ele não funciona na estrutura daqueles documentários de ativismo, né, que são feitos para, enfim, para diversas causas aí da proteção animal, né, mas ele sensibiliza demais, porque basta a Luma, assim, a Luma é o suficiente pra gente entender a história toda. É isso, eu recomendo demais, e o filme tá disponível na MUBI. E tu também tem uma recomendação, né, Rosana? Então, eu tenho uma recomendação também, que eu fui assistir Case Comigo, que estreou no cinema agora, é o novo filme da Cat Coiro, acho que é assim que fala. E é uma comédia romântica com a Jennifer Lopez e o Owen Wilson, e ela é uma popstar, e ela vai fazer um casamento no palco com o namorado popstar dela também. E daí ela descobre que ele traiu ela. E daí o Owen Wilson tá na plateia, e ele acaba subindo e casando com ela no lugar. Então, tipo, aí que começa o desenrolar do filme. Eu gostei demais, assim, ele ecoa algumas comédias românticas clássicas, tipo Notting Hill e Harry and Sally. Enfim, a Jennifer Lopez, o Owen Wilson, comédia romântica no cinema, gente, desde 1999 não estreia uma comédia romântica no cinema, então... Vão assistir, que vale bem a pena. Sigam o Feito por Elas nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie a gente no Apple Podcast ou no aplicativo da sua preferência. Todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post. E além do site e do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas e os aplicativos de podcasts, e também estamos no YouTube. A gente tem um grupo no Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet. Yes! O link para entrar no nosso grupo do Telegram também vai ficar lá na postagem. E você pode mandar comentários sobre esse programa pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou lá no nosso site feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme A Filha Perdida, que é dirigido pela Maggie Gyllenhaal e que tá disponível na Netflix. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, gente. Tchau, gente. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Isabel Wittmann, Camila Vieira e Rosana Iris. Produção Isabel Wittmann. Edição Domênica Mendes. A arte da capa é da Isabel Wittmann. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.
E bom, gente... Peraí, 2020... rapidinho. Ai, desculpa. Tá. Sorry. Desculpa. Fez um barulho aqui. Isso foi a cerveja. Foi a cerveja abrindo, gente. Aconteceu. Beleza, eu também estou animada com essa gravação. Isso não vai entrar no programa, mas eu tomei uma taça de vinho já, então... Então Isabel está alcoolizada loucamente, porque uma taça de vinho... Não, eu tô com a bochecha... Isso vai para os melhores erros do final do ano. Eu tô com a bochecha vermelha e quente aqui nesse momento. Mas vamos lá, profissionais concentradas. Focadíssimas. Esse nome é muito bom, né? Resurrection. Matrix Resurrections. Agora não, vou derrubar da ligação. Eu adoro Speed Eu Racer. gosto dele bastante, mas não é um filme 5 estrelas pra mim. É tipo 3,5, assim. Mas eu sou... A gente quer só ver a galera se pegando lá em 8, gente. É pra isso que a gente tá assistindo. A gente só quer a musiquinha do meme do He-Man. Nossa, sim. Né, que é o que torna possível a construção de Io. Então eu achei muito interessante Io, sabe? Olá! A Jujuba tá concordando comigo. Ela concordou. Ela concordou. Mas o terceiro elemento não aparece, né? É o amor, Isabel. Ai. É o amor. Ai, gente, não é possível que seja isso. Aquela bem antirromântica, né? E, gente, agora bloquinho novo aqui no programa. Sobe a vinheta. Mentira, nem tem vinheta. Vai ter que fazer a vinheta, assim, tipo... Psh, papapum, pronto. Vamos assoviar uma musiquinha. Eu também não sei assoviar. Só sei essa. Parei, gente, desculpa. Rúvia. A única música que eu sei cantar é a aventura do Doctor Who. Resurrections.